Boa tarde, leitores do Mais Tupã. Estamos na tarde desta sexta-feira aqui no Caican de Tupã, onde dentro de alguns instantes terá início uma coletiva de imprensa da Prefeitura Municipal atualizando os dados do Covid-19 na cidade de Tupã. Então vamos ao prefeito municipal, secretário de Saúde, Dr. Miguel, e ao secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. João José Pinto. Pessoal, boa tarde. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a presença da nossa imprensa, cumprimentar nosso secretário municipal de saúde e presidente do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, Dr. Miguel Ângelo Demarque, cumprimentar nosso secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Dr. João José, secretaria, os trabalhos do comitê, Duda Gimenez, secretária de Relações Institucionais, toda a imprensa aqui presente, também os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, assessoria de imprensa, o nosso boa tarde. Bom, mais uma vez estamos vindo aqui à população para poder trazer um balanço da situação do coronavírus na cidade de Tupã, com algumas medidas, algumas ações, que nós temos visto como necessária nesse enfrentamento. A gente tem monitorado todos os dias, tanto a taxa de ocupação hospitalar, quanto os novos casos em período de transmissão. É lógico que o número de confirmados é natural que ele suba e venha aumentando, onde nós já estamos próximos aos 600 casos confirmados na cidade de Tupã. Mas também temos um grande número de recuperados que nós tivemos ao longo dessa pandemia. Então, o que a gente sempre monitora muito é a taxa de ocupação hospitalar e também o número de pessoas que se encontram em período de transmissão. É com base nisso que o comitê, que a Prefeitura Municipal vem tomando as suas decisões para deliberar novos pontos. E nós já vimos estudando, pensando, ou seja, quando nós tivéssemos esses números normalizados, nós tivemos um número elevado devido à tragédia que aconteceu na Casa Emanuel, mas que realmente, graças a Deus, o Dr. Miguel trouxe ontem uma notícia muito importante, isso está totalmente superado, onde o Dr. Miguel vai poder dizer a respeito dos idosos que estão hoje na instituição Dom Bosco, no prédio da antiga instituição Dom Bosco, e que realmente nós temos aí um bom número desses recuperados. Então nós passamos por essa tragédia, mesmo depois disso, ou seja, não tendo mais nenhum do asilo no hospital, nós ainda tivemos alguns números elevados, a cidade como um todo, e esses números, nos últimos dias, eles vêm melhorando. É lógico que isso não faz com que a gente tenha que ter nenhuma tranquilidade. Os cuidados continuam. Entretanto, com a melhora dos números e passado o tempo, a gente, como sempre disse, pensaríamos em novas medidas, atitudes e revisões. Então, o comitê e a Prefeitura Municipal, ela está estudando uma revisão do decreto esse que está em vigor desde o dia 11 de maio na cidade de Tupã, e do qual nós estamos aí tendo essa autonomia em tomar as decisões com base nesses números e cálculos na cidade de Tupã, e com isso nós podemos ter as nossas decisões, diferente do que vem acontecendo com o Plano de São Paulo na nossa região. Hoje nós também tivemos uma notícia que a região de Marília, há pouco o governo do estado de São Paulo reclassificou a região de Marília na fase laranja, ou seja, nós estávamos aí a cerca de 2 coletivas do governo do estado na fase amarela, o que permitia até mais algumas flexibilizações pelo período da fase amarela, mas por mais que a nossa situação vem melhorando, a região administrativa de Marília conta com mais de 50, 60 cidades, Então, em alguns municípios, esses números não melhoraram, pelo contrário, regrediram, pioraram, e com isso, a nossa região da DRS, da Diretoria Regional de Saúde,
ela também acabou sofrendo alterações e nós voltamos para a fase laranja, do qual teria mais restrições ainda. O que significa na fase laranja? Significa que, se nós não tivéssemos a liminar que dá essa autonomia para Tupã, hoje, a partir de amanhã, só poderia estar funcionando os estabelecimentos comerciais e de serviços por 4 horas. Teríamos que fechar os salões de beleza, teríamos que fechar os restaurantes, os bares, as academias, enfim, e outras atividades que nós, através do decreto de 11 de maio, conseguimos liberar na cidade de Tupã. É lógico, como eu disse, a situação do decreto de 11 de maio, ele continua, os trabalhos da maneira que nós estamos fazendo e os nossos números têm melhorado. Só que nós temos a questão da liminar também. Eu quero passar a palavra para o Dr. João José Pinto, nosso secretário municipal de Assuntos Jurídicos, secretário do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, que vai poder explanar a nossa situação da liminar e também, né, o que pode cada fase, tanto a laranja quanto a amarela que nós estávamos, né, e vai poder dar essas diretrizes, ele que vai estar secretariando essa parte de revisão do nosso decreto. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Dr. Miguel. Boa tarde a todos. Como disse o prefeito, nós estamos regulamentando o nosso comércio através de uma liminar que vem desde o mês de maio. Essa liminar vai passar agora, embora já houve 4 tentativas de derrubá-la, nós, conseguimos manter até o presente momento, ou seja, há mais de 4 meses. Essa liminar vai ter o julgamento, essa ação, ela vai ter o julgamento definitivo que está marcado para quarta-feira agora, dia 26, 26 de agosto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? A Câmara do desembargador Jacob Valente vai fazer o julgamento dessa ação agora. Nós conseguimos reunir todas as ações, as 3 ações que existiam numa só, tá? E vão ser julgadas agora, simultaneamente, no dia 26 de agosto. Então, há 2 perspectivas: ser mantida a liminar, a ação ser julgada procedente, onde os efeitos da liminar, os efeitos dela seriam mantidos de forma definitiva. Quais são esses efeitos? A possibilidade do município impor as regras, administrar as atividades comerciais de acordo com a situação específica do município, desvinculando do Plano São Paulo, desvinculando das normas estipuladas pelo governo do Estado. Ou, essa ação ser jogada improcedente, termos que voltar a nos enquadrar nos quesitos do Plano São Paulo. Se nós voltarmos a enquadrar nos quesitos do Plano São Paulo, como o Caio disse bem agora, voltaríamos para a fase laranja. Voltando na fase laranja, estaria proibida a abertura, tá, de bares e restaurantes, salões de belezas, academia de esportes, tá? O comércio só poderia estar aberto por 4 horas diárias ou 6 horas, 3 dias por semana. Então seria uma perda muito grande para a cidade de Tupã nesse sentido. Nós vamos aguardar até quarta-feira a decisão, esperamos que não seja alterada essa data. Pode ter essa possibilidade, às vezes eles marcam o julgamento e acabam alterando, mas a princípio está confirmado então no Tribunal de Justiça, quarta-feira, esse julgamento. Se a liminar for mantida, ou seja, os efeitos da liminar, melhor dizendo, a ação for julgada procedente, nós, município, teremos competência para continuar regulamentando essa situação. E aí é onde o Dr. Miguel vai explicar bem, hoje, a situação específica do município de Tupã dá margem para implementarmos algumas melhorias no nosso decreto. Aí passo a palavra ao Dr. Miguel para que ele explique a situação do município de Tupã. Boa tarde, Caio, boa tarde, Dr. João José, Duda, secretário, pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e o pessoal da imprensa. Nós estamos observando, nas últimas 2 semanas, 2 características aí importantes. A primeira característica é que as internações de pacientes graves, elas reduziram de tal forma que nossos pacientes que já estavam lá há mais do que 2 ou 3 semanas são aqueles que ainda continuam nessa enfermaria, principalmente ligada à UTI.
Hoje, praticamente, nós tivemos, no máximo, se tivermos lá, um paciente em enfermaria, e o restante dos pacientes, uns 7 ou 8, se não me engano, estão em UTI. Alguns deles sem intubação e uma outra parte intubados. Isso é um sinal de que a gravidade do coronavírus, ela reduziu. Ela, na realidade, não é que a gravidade do coronavírus diminuiu, é que as pessoas que se contaminaram e as pessoas que desenvolveram o coronavírus tiveram maior imunidade, maior defesa, maior resistência, e por isso que não adoeceram de uma forma mais grave. Os que realmente estão externados são aqueles de comorbidades, principalmente os diabéticos, os asmáticos, hipertensos e pacientes com problemas cardíacos, independente da idade que eles estejam internados lá. O número de óbitos, que antes eram em torno de 4 a 5 por dia, praticamente quase que um dia não teve, nós tivemos praticamente ou óbitos aí nessa semana, 1 a 2, né, nessa semana, quer dizer, isso também tem uma conotação da melhora da saúde do próprio paciente e da conduta que os médicos estão tendo dentro da sua unidade. Apesar de que os principais médicos que atendiam os coronavírus, todos eles estão contaminados e um foi a óbito, né? O Dr. Douglas foi a óbito, a doutora Carol é positiva, o Dr. Renan positivo, familiares deles também positivos. E isso, às vezes, se a gente não tomar cuidado, inviabiliza o atendimento médico, né? Graças a Deus que nós temos colegas lá que assumiram e estão assumindo de uma forma muito, muito eficaz, com o Dr. Renan e a doutora Carol dando cobertura, não podendo estar presente, e isso aqui nos engrandece muito, né? A categoria desses médicos e da coragem desses médicos de estarem atendendo diretamente os pacientes coronavírus. Então, isso nos orienta ao seguinte, né? A redução de internações é, ao mesmo tempo, uma estabilização do número de casos diagnosticados. Porém, essa estabilização, ela pode ocorrer de duas formas. Primeiro, realmente está se estabilizado, isto é, o vírus está se adaptando à nossa comunidade. Segundo, se as pessoas estão tão relaxadas do ponto de vista desse coronavírus que elas não estão nos procurando mais. E que qualquer tipo de sinal e sintoma de síndrome gripal, elas estão ficando em casa ou estão se locomovendo, estão trabalhando, estão se movimentando e não nos procuram, porque a porta de entrada do coronavírus, da infecção por coronavírus, é a atenção básica, né? E de uma forma mais urgente, a UPA ou a Santa Casa de Tupã. Então a gente tem que tomar, assim, também nossas precauções. Já conversei com o pessoal da atenção básica, da vigilância em saúde, que não vamos ficar tão tranquilos, nós temos que manter vigilância, porque de uma das duas coisas estão acontecendo, né? Ou eu relaxo e não procuro mais nada, e eu sei que em 3 e 4 dias eu me recupero, talvez, sendo jovem, criança, ou quem não tem comorbidade, ou eu vou me adoecer mesmo, vou ficar internado, vou para a UTI, vou para o tubo, e depois talvez eu saia dessa ou não. Essa é a realidade que a gente tem. Ou realmente, graças a Deus, o vírus está começando a fazer o seguinte: vamos nos adaptar, porque nós não temos mais com quem a gente ir de encontro. Porque, inclusive, nós já atingimos praticamente aquilo que em todo o mundo aconteceu, de 1 a 3% da população de uma cidade contaminada. Então, 1% praticamente nós temos, quase, nós estamos em 590 casos aí, logo, logo, com certeza, chegaremos aos 650, que é 1% da nossa população. E, ao mesmo tempo, nós estamos observando que os EPIs, nós estamos observando que eles estão sendo mais usados. A gente está encontrando pessoas realmente com máscaras e utilizando máscaras, e isso facilita muito menos a transmissibilidade do que é o comum, mas, em compensação, o distanciamento social continua o mesmo, isto é, não distanciando, né? A maioria das pessoas ainda continuam se encontrando em praças públicas, que estão proibidas, mas continuam se encontrando, mantendo festas, mantendo reuniões, mantendo situações até de casamentos e muitas coisas assim, que às vezes você não tem como controlar, você vai fiscalizar, você vai advertir, mas o pessoal às vezes não entra na sintonia de que o vírus está sendo transmitido. O vírus está correndo, ele corre de pessoa para pessoa, ele não corre assim sozinho pelo ar. Eu preciso transmiti-lo e eu tenho que ter esse vírus na minha boca e no meu nariz, e no meu trato gastrointestinal. Se eu for ao banheiro, eu transmito, se eu tossir, eu transmito, se eu espirrar, eu também transmito.
certo? Então, essa é a realidade que está acontecendo. Mas a gente está observando que com os EPIs, talvez com essas máscaras que a gente esteja usando, costume ao ambiente que ele está. Porque vacina, essa com certeza, por mais propaganda que se tenha, ela não sai a vacina eficaz antes de 1 ano, né? Já está certo que antes de junho do ano que vem, as vacinas sérias, que a gente fala, de laboratórios sérios, de locais que fazem realmente pesquisa, não saem antes de junho de 2021. Portanto, a gente tem que se preparar que para fim de anos e tudo mais, nós vamos ter máscaras, nós vamos ter que ter distanciamento, nós vamos ter que ter redução realmente de pessoas aos nossos lados nas comemorações que nós vamos ter, não sendo pessimista, sendo realista mesmo, porque se nós não formos realistas, o vírus ele não tem nenhum tipo de cabeça para pensar, só nós que temos. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. O que a gente observa também é que está havendo agora complicações da ação do vírus no nosso organismo após dias de contaminação. Às vezes a pessoa sai muito bem do seu quadro viral, ela vai para casa, tudo mais, e depois começa a ter sinais, chamados sinais tromboembólicos, sinais de isquemia, sinais de falta de oxigenação. Quando acontece isso no cérebro, pode ter um acidente vascular cerebral. Quando isso acontece numa artéria do nosso coração, nós podemos ter um infarto agudo do miocárdio. Quando isso acontece nas pontas dos nossos dedos, a gente pode perder os dedos, porque ela entra em necrose, né? E se destrói. Quando ela acontece no sistema gastrointestinal, lesões sérias do ponto de vista de absorção, de diarreias, e isso acontece até 30, 40 dias após a infecção. Isso já está documentado, os grandes hospitais do nosso estado já documentaram isso, nós tivemos casos aqui, e o mais sério e pior, aquela história que crianças são contaminadas e são boazinhas, não acontece nada com crianças, nós temos relatos, principalmente na região de Araçatuba, de Marília, de São José do Rio Preto, e tivemos suspeitas aqui em Tupã de crianças que começaram a ter sinais e sintomas de uma doença arterial grave, chamada doença de Kawasaki, onde as crianças têm embolia na artéria coronária, e olha que impressionante, morrem por infarto agudo do miocárdio, e tem tromboembolismo pulmonar e morre por embolia pulmonar. Isso não acontece em criança em lugar nenhum, a não ser nessas situações. E também acontecem infecções nessas crianças que desenvolvem um quadro dermatológico sério, grave, que culminam com lesões de extremidades e até computação de dedos ou até de outras situações periféricas. Então, a realidade é a seguinte, gente, ninguém conhece o coronavírus, ninguém conhece o potencial do coronavírus, ninguém tem certeza de até onde esse coronavírus vai, ninguém tem certeza até onde ele pode nos desenvolver a doenças ou outras consequências no futuro, certo? É necessário que chama-se isso história natural de uma doença, que essa história natural de uma doença você tem que ter 10 anos que essa doença ocorra, para você saber como ela é. Portanto, isso é importante que a gente tome muito cuidado em achar que, a partir do momento que, graças a Deus, a gente conseguir liberar mais situações para que a própria população tenha seus acessos mais livres em praças, em academias, em esporte, ela tem que imaginar que o coronavírus não vai fugir e não vai sumir nunca mais da face da Terra. E a grande expectativa é que nos próximos 2 anos ela tenha um surto muito maior do que esse e muito mais sério do que ele nos causou atualmente. Então é importante que assim, a vacina tem que ocorrer, ela vai demorar e é importante que o vírus comece a se adaptar. Ele se adapta a partir do momento que ele atinge em torno de 1 a 3% da população, que é o que a gente está esperando que aconteça. Porque há algumas situações que a própria população não respeitam, relaxam e dificultam para a gente. Então a gente está aguardando muito essa situação de quarta-feira, como também nós estamos aguardando muito a possibilidade do próprio retorno da região, se ela pudesse voltar em amarelo, aí seria até mais tranquilo. Mas por que ela foi para laranja? Porque em algum lugar ou as internações estão aumentando muito, ou o número de casos de contaminados também está aumentando. O governo do estado ele não coloca o amarelo, o verde ou o laranja só porque ele quer. É porque ele percebe que está havendo alguma falha em algum serviço, em algum local. E nós sabemos que há muitos locais que às vezes não permitem ou não deixam que sejam detectados ou comunicados casos, e isso dificulta muito mais. Tudo que a gente passa aqui, passou em relação
casos clínicos e a testagem é verídico, não é? Temos todos os resultados que quem quer ver, e aqueles resultados que vieram negativos, eles vieram porque existe uma porcentagem do teste que é negativa. Toda vez que você faz um teste, seja teste rápido ou teste sorológico, nós temos de 30% a 40% de erro negativo, e o paciente ele é positivo na sua realidade. Então é isso que a gente quer deixar avisado para a população. Não afrouxem, porque o vírus ele não afrouxa, e os antígenos, quer dizer, as substâncias que ele deixa dentro do organismo dessas pessoas, podem se manifestar até 20 a 30 dias após a sua contaminação. E boa parte dos pacientes que saem da intubação, eles saem com uma situação chamada fibrose pulmonar. Parte do seu pulmão não vai funcionar nunca mais, mesmo que seja feito fisioterapia ou qualquer tipo de alteração ligada à recuperação pulmonar, porque fibrose significa parar de funcionar. Então essa é a gravidade e a situação. Temos que ser realistas em cima de uma situação boa que está acontecendo em Tupã agora, com uma redução de casos, com a possibilidade de estudarmos até maior flexibilização, mas não deixar a coisa correr solta, porque volta tudo de novo, e aí nós temos que também cercar de toda a forma possível de proteger a população. Muito obrigado aí. Obrigado, doutor Miguel. Bom, então com essa coletiva nós queremos anunciar primeiramente a revisão do plano, do qual ele vai ser realizado nesse final de semana e também de segunda e terça e quarta-feira, pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, devido aos dados, os números e as situações daquilo que realmente tem que ser feito. Hoje nós teremos a divulgação também do boletim, né, que traz para a cidade de Tupã um total de 598 confirmados. Nós temos também 29 suspeitos, do qual 28 estão em isolamento domiciliar nas suas residências. A taxa de ocupação hospitalar hoje, ela vem com o número de ocupação da enfermaria de 30%, ou seja, 6 pessoas na enfermaria, sendo que 4 são de Tupã e 2 pessoas da nossa micro-região. E na UTI nós temos 4 pessoas, o que corresponde a 26% de ocupação. Lembrando que 3 são tupanenses e 1 da nossa micro-região. Total 4 pessoas. Né? Então hoje, e também nós tivemos aí um número de recuperados, e Tupã tem 57 pessoas em período de transmissão, confirmados, doentes e que estão transmitindo a doença. Então, se nós fizermos essa consideração desses números, nós vamos ver o começo do mês. O boletim do dia 1º de agosto, nós tínhamos 73 em período de transmissão, 60% de ocupação na enfermaria e 33% na UTI. Se nós voltarmos um pouco, algumas semanas antes, no meio de julho, nós tínhamos aí no boletim de 20 de julho, 104 pessoas, nós tínhamos mais de 100 pessoas em período de transmissão, 50% de ocupação na enfermaria e 52% de ocupação nos leitos de UTI. Então a gente vê que realmente nós estamos tendo uma curva onde a gente vem melhorado, ou seja, passado alguns 15 dias, nós fomos de 104 em período de transmissão para 73 e hoje nós temos 57 pessoas em período de transmissão. A enfermaria, que teve 50%, 60%, hoje cai pela metade para 30% de ocupação. E a UTI, né, que em 23 de julho estava em 52% de ocupação, hoje está em 26%. Então, nesses últimos 30 dias, nós vimos esse declínio e esse número. Só que isso também não é sinal que nós temos que relaxar, né? Nós já tivemos números melhores se a gente voltar para o mês de junho, né, mais para o final do mês de junho, em relação ao considerado hoje. Então, por conta disso, que essa revisão vai ser feita. Mas também, como bem lembrou o Dr. João, nós temos a questão da fase que está o Plano de São Paulo. Nós temos realmente uma liminar, essa liminar desde maio, vem garantindo o Tupã tomar suas medidas e as suas regras. Se nós não tivéssemos essa situação, hoje nós teríamos que dizer que a partir de amanhã teríamos que fechar salões de beleza, os restaurantes, os bares e as academias. Então, nós teremos na quarta-feira o julgamento desse decreto, então nós só vamos realmente fazer uma revisão nesse decreto com base no julgamento que vai ter da liminar que nós temos, que está marcada para 26 de agosto, quarta-feira.
A liminar tiveram em vários momentos que foi tentado ser derrubado pela Procuradoria do Estado, em nenhuma delas, diferente de 99% das cidades, esses números eles realmente caíram e caíram muito, né? As liminares caíram muito em outras cidades e Tupã não. Tupã nós sempre conseguimos esses bons números. Então nós teremos que fazer toda essa revisão, ver a situação e aguardar a decisão judicial relacionada ao nosso decreto. A questão de aulas, nós também ficaremos numa situação realmente muito difícil, por conta de voltar para a fase laranja. As aulas a gente sabe que ela só pode retornar para a fase só pode melhorar a gente só sabe que essa fase ela só pode melhorar realmente, as aulas só podem retornar depois de um certo período de mais de 20 dias, se não me engano, na fase amarela, né? Cerca de 30 dias na fase amarela. E como a gente está regredindo agora para a fase laranja, e o governo do estado só vai reavaliar isso depois de 14 dias, ou seja, nós temos aí mais 14 dias na fase laranja, temos que torcer para melhorar, para voltar para a amarela, para depois de 30 dias poder ter alguma retomada nesse sentido. Sem considerar ainda a pesquisa, né, que a Secretaria Municipal de Educação de Tupã fez, e que a gente vê que cerca de 90% dos pais e das mães são contra o retorno das aulas, né, ou seja, a grande maioria da população tem essa consciência, e parabéns a todos esses pais, né, porque como o Dr. Miguel muito bem explicou, as crianças são principais vetores de contaminação. Muita gente não tem noção disso, muita gente não tem essa noção, porque a criança não tem controle, ela vai nos lugares, pega tudo, mexe nas coisas, e não tem como você controlar uma criança de pouca idade nesse sentido. Então, por conta disso, né, que nós temos aí todas essas medidas. Então nós teremos uma revisão, é lógico que essa revisão vai depender muito da decisão da liminar que nós vamos ter, e a gente pede à população que sempre continue, né, seguindo todas as medidas de restrições devido ao coronavírus. Então o boletim de hoje traz esses números de recuperados, números em período de transmissão que graças a Deus tem caído, e também a taxa de ocupação hospitalar, tanto de enfermaria quanto da UTI. Eu quero agradecer mais uma vez o Dr. Miguel, Dr. JJ e a toda a nossa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que tem feito um trabalho incansável de testagem em massa, que é necessário realmente para que a gente possa manter a situação sob controle, ou seja, nós estamos retestando aqueles funcionários, né, da Secretaria Municipal de Saúde, da Santa Casa, enfim, um trabalho árduo. Nós tivemos, né, os exames no pessoal do asilo, nos 40 que estão lá, e todos os exames vieram negativos, ou seja, aqueles que foram contaminados estão curados, e temos também aqueles que não foram contaminados graças a essa ação rápida, emergencial que nós tivemos à época, né, em relação ao asilo. Então, realmente números bons, mas nós também temos que ter o cuidado, pois o vírus ainda está na nossa cidade, ainda está contaminando todas as regiões da nossa cidade, e realmente precisam dessas ações. Nós realmente precisamos, né, da ajuda, da compreensão de toda a nossa população. Nós sabemos realmente que é uma situação delicada. Nós tivemos no asilo, como eu disse, 15 óbitos, né, realmente um número que nos preocupou muito, que realmente foi uma situação difícil para toda a nossa cidade, mas se nós formos ver na última semana, nós tivemos apenas um óbito. É lógico que é realmente algo triste, nós lamentamos muito a todas as famílias, a todas as perdas que nós tivemos, mas nos últimos dias esses números vêm se mantendo sob controle, ou seja, o número de pessoas contaminadas em transmissão tem diminuído, o número de ocupação na enfermaria e na UTI tem diminuído, e nós não temos apresentado óbitos nesses últimos dias, ou seja, nos últimos 10 dias tivemos
apenas um óbito. Tivemos 2 também confirmados, mas eram suspeitos que tinham sido casos há cerca de 20 dias atrás, em caso de óbitos que não tinha exame ainda, teve que mandar para Adolfo Lutz em São Paulo, então demora para vir o resultado. Então, com base nisso, que nós pedimos à população que possa ter toda essa compreensão, toda essa ajuda. A gente sabe que é difícil, né, essa situação atípica que nós estamos vivendo, mas nós precisamos dessa ajuda e dessa compreensão de todos. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa cidade e uma boa tarde a todos.